TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, o Câmara Esportiva está no ar. Uma boa tarde, uma boa segunda-feira. Hoje é o último dia do mês de fevereiro, mas a gente está aqui nessa segunda-feira e tem muita coisa para falar. Teve final do primeiro turno, teve também o ABC que infelizmente jogou, mas não venceu. Mas não sou eu que vou falar os destaques do programa. Quem vai falar é Flamínio. Flamínio, tudo bem? Boa tarde. Passou o final de semana bem? Tudo bem, passei, graças a Deus. E você, passou bem? Também, tudo jóia. Uma boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. E muita matéria, muita notícia legal para a gente comentar, rodada muito, digamos assim, feliz, né, para uns e triste para outros, né? Então vamos comentar durante o programa. É verdade. Bom, e se você quiser participar do nosso programa, o telefone é o 3232-9382 e o e-mail tvcâmaranatal@yahoo.com.br. Flamínio disse que uns ficaram tristes, outros mais alegres, então vamos falar de felicidade, vamos falar logo dos que ficaram alegres, porque apesar do empate sem gols, o América conquistou o título de campeão do primeiro turno do estadual na partida contra o Globo. Empate sem gols, Flamínio, mas mesmo assim foi campeão. Foi campeão e foi devido ao conjunto da obra, né, foi merecido. Apesar de o Globo ter feito uma participação melhor, em termos de que no começo do jogo o Globo estava nervoso, começou nervoso o jogo, começou errando muito. E o América com a torcida, todo o apoio ali em cima, jogando em casa, jogou muito bem no começo, assustou muito. Parecia até que abriu o placar logo no início, mas o Globo foi entrando na partida e conseguiu equilibrar. E quando passou a equilibrar, eu acredito que o América deu uma cansada e o Globo prevaleceu a sua força física, aquele que a gente já vinha comentando há bastante tempo, né, sobre a preparação. Tanto que no final do jogo, quando foi para a prorrogação, o América começou a sentir cãibra, os jogadores começaram a sentir cãibra. E o Globo jogou bem, foi para cima, tudo, mas não conseguiu furar, não conseguiu também jogar tão bem ao ponto de merecer muito o título. Você acha que foi, desculpe, concordando. Você acha que foi equilibrado, assim, duas boas defesas, dois bons ataques? Foi muito, eu acho que foi bem equilibrado o jogo, bem equilibrado mesmo, porque os dois times meio que se estudavam durante a partida. Ninguém queria muito arriscar. O América começou com 3 volantes, como sempre, como o Maculha vem jogando, e não conseguia, e chegou a certo momento que ele não conseguia mais atacar, ficava só defendendo. Mas o Globo ficava com a bola, esperando uma brecha, e também não ameaçava tanto. Mas terminou que o Globo teve mais posse de bola, mais chances a gol, passou a pressionar mais o América botou o Mateuzinho, deu uma melhorada, respondeu, mas no final do jogo deu para perceber que o Globo estava mais inteiro, tinha chance até de ser campeão, mas o América conseguiu segurar. Tão tristes, o pessoal do Globo está triste até agora pela derrota contra o Palmeiras, né? Porque se não tivesse sido essa, ele estaria sendo campeão agora. Então, perdeu para o Palmeiras, o América assumiu a liderança, jogou por essa vantagem e com essa vantagem terminou sendo campeão. Flamengo, você acha que faltou o Globo ser mais ofensivo, ousar mais no esquema de jogo? É uma pergunta bem complicada, porque o Globo tem uma estrutura muito bem montada. É um time que joga sempre da mesma maneira, joga fechadinho, marcando bem, tocando a bola, variando o jogo, mas sempre esperando uma brecha, uma hora certa de atacar. Roda muito bem a bola, faz um jogo muito estruturado. Mas eu não sei se a estratégia de Igor foi essa, mas eu achei que esperaram muito até o final do jogo. Só que a vantagem era do América. Então eu já imaginava que seria difícil, porque o América no começo estava com aquela vontade de fazer gol, de ganhar, porque a torcida estava reclamando, já estava impaciente e tudo mais, porque realmente é o time grande, é o maior time da partida, né? O América é mais tradicional que o Globo, apesar de hoje ter uma equipe parelha, do mesmo nível.
Mas o América começou aquele afoito, querendo jogar, fazer gol, acabou nervoso, não fez. E só depois foi perceber que tinha vantagem. E que não era feio, entre aspas, segurar a vantagem contra o Globo, porque o Globo é um grande time, é uma grande equipe, muito bem treinada, joga bonito, joga bem. Nesse jogo, eu até acho que poderia sim ter arriscado um pouco mais a equipe, mas o América também estava marcando legal, estava marcando bem, até porque desistiu um pouco do ataque. Chegou a certo momento que o América cansou e era só toque de lado. O Cascata cansou. Ficou morno, Ficou, né? porque o que acontece é que esse treinador do América vai ter muita dificuldade, é porque ele vai ter que encaixar, na minha opinião, o Mateuzinho de início e encontrar uma forma que ele jogue bem o jogo todo. Para dar uma dinâmica para o ataque, porque o Cascata cansa. E o Rômulo é um jogador de paradão também, entendeu? E é um jogador que fica parado, que é muito bom, técnico, faz gol, mas se a bola não chegar, ele pouco pode fazer. Então é o que estava acontecendo. Em certo momento ele só brigava com o zagueiro, brigava, mas não recebia a bola. Teve algumas chances até, realmente ele até perdeu o gol, mas ele é um atacante técnico que se tiver mais oportunidades, se jogarem mais perto dele, ele pode render mais. Então eu acho que o América tem que encontrar uma melhor solução para jogar. Está jogando com 3 volantes, o Felipe Macena, na minha opinião, não vem jogando tão bem, ele sobe mais que os outros, ele deixa, o treinador deixa 2 volantes mais fixos para dar uma segurança e deixa o Felipe subir mais. Mas o Felipe, na minha opinião, não está exercendo essa criatividade. O time está meio travado. Então o técnico tem muito trabalho aí para fazer o time realmente jogar e ter mais chance de gol, não cansar tão rápido e não parar tão rápido como está acontecendo. Ser dinâmico e criativo, né? Exatamente. Flamini, e aquele lance envolvendo o zagueiro Flávio Boaventura, foi pênalti ou não foi? Porque o técnico do Globo, Igor César, se lamentou muito porque não foi marcado esse pênalti em favor do Globo. É verdade. Na minha opinião, não foi. Na verdade, eu vi de relance só. Eu estava no estádio, no começo eu achei que foi, mas depois o pessoal que estava assistindo pela televisão e a maioria das opiniões dizem que foi no ombro. Então, eu acho que isso não é o grande motivo do Globo reclamar. Eu até entendo que no calor do jogo, o nervosismo, aquela vontade de ganhar, foi um argumento. Mas eu até quero mandar um alô, um abraço para Renato Dantas, o Nath, um amigo meu, que estava falando sobre essa questão do jogo do América e dizendo, pô, você falou que o América não contratou tão bem e que chegou a ser campeão e tal. Aí eu disse para ele, eu vou mandar um alô para você no programa e vou explicar. Porque, realmente, se você for pegar as contratações, eu achei boas contratações do ABC, achei melhores no início. Porque o grande time do América já vem do ano passado. Então, em termos de Boaventura, Cascata, aí o Rômulo que chegou agora, beleza. Mas os melhores atletas do América já estavam lá. Então, em termos de contratações, eu achei, no primeiro momento, que o do ABC era melhor. Só que o ABC, depois a gente vai falar melhor, né, da questão do jogo, acaba que os jogadores ainda não entraram, ainda não jogaram como deveriam jogar. Então, falando esse abraço para ele, depois a gente fala mais do ABC. Ela já mandou um recado, já mandei um recado. Estou esclarecendo aqui. É certo. Bom, Flamínio, e agora? Como é que vai ficar? Já terminou o primeiro turno, né? Mas a FNF, a Federação Norte Rio Grandense de Futebol, já divulgou como é que vai ser a primeira rodada do segundo turno. Vamos dar uma olhadinha, Flamínio? Vamos. Então, quando os times vão se enfrentar, quem serão os adversários? A primeira rodada do segundo turno vai acontecer no sábado, dia 5, América e Alecrim, lá na Arena das Dunas, 7 horas da noite. No outro dia, no domingo, vai ter os outros embates. Globo e Potiguar, 17 horas no Barretão. Tem também Baraunas e Açu no mesmo horário, só que no Nogueirão também no mesmo dia, no domingo. E ainda no domingo, 19 horas, Palmeira e ABC no Nazarenão. Como é essa logística, Flamínio, desse estadual? Zerou tudo? Começa do zero, sem pontos, sem saldo de gol, sem vantagens? Isso. Agora vai ser uma parte bem interessante do campeonato, né? Porque eu estava olhando ali a tabela, estava vendo, o América está pegando um momento muito bom, porque já está mais tranquilo, o treinador vai poder analisar melhor a equipe,
vai poder jogar mais tranquilo, fazer as alterações, fazer aquele laboratório que ele precisava. Ele pode fazer no campeonato agora, já com essa vaga garantida na final. O Palmeiras vai pegar o ABC. E o ABC tem tudo para fazer uma grande mudança, né, na sua participação, porque evoluir como equipe, e o Palmeiras é um time receptivo para isso, porque vem mal e a chance é grande do ABC ganhar, apesar do Palmeiras também ter ganho do Globo na última rodada. A gente não sabe como vai vir esse Palmeiras, se vem mais motivado, mas teoricamente o ABC pega uma boa partida. O América também pega outra boa partida para jogar e fazer o seu jogo, fazer suas alterações, dar uma poupada, porque, como vimos na final, o time sentiu muito o desgaste físico. Então está na hora de recuperar esses atletas e fazer essas alterações necessárias. E o Globo vai pegar uma pedreira, que é o Potiguar. Exato. Então o Globo, na minha opinião, nessa rodada é que vai ter que mais se superar, porque perdeu a decisão, apesar de ter empatado, mas os atletas ficam mal, né? Você tem aquela depressão, só que você não pode deixar essa depressão ser grande. Você tem que voltar a jogar bem, voltar a ganhar, porque o time do Globo é muito bom e tem muitas condições de chegar à final novamente e até ser campeão estadual. O Potiguar é guerreiro, né? Fica sempre querendo estar entre os primeiros, ficou entre os 4 primeiros colocados, se eu não me engano. Então tá lá, tá no jogo e tá brigando. Tá brigando. O Potiguar é outro time muito difícil de ser enfrentado. Time que vem jogando bem, também, apesar de perder para o América, mas fez boas apresentações, ficou entre os 4. Por muito pouco não beliscou a vaga, por muito pouco mesmo, porque empatou os pontos junto com o Globo. E por incrível que pareça, o campeonato foi muito disputado, né? A gente for analisar dessa maneira, 4 equipes poderiam ter se classificado. E terminou que um com saldo, com uma quantidade de pontos igual a outra, que foi o Globo e Potiguar. E o América só com 1 ponto à frente. Então foi um primeiro turno bem movimentado, bem badalado, assim, não tivemos várias goleadas, mas foi um primeiro turno assim, muito bom de acompanhar. Eu fico até, para falar da final também, que achei bacana a festa da torcida, mais de 17 mil pessoas. Muita gente compareceu, lotado. Lotado, lindo o estádio, a festa pirotécnica que a diretoria organizou foi muito bacana. E pena que eu gostaria de ver o estádio mais lotado ainda, porque a gente que já foi na Copa do Mundo, a gente que verdade. Se for fazer esse comparativo... Exato. Os jogos do Flamengo, que o Flamengo fez aqui, tanto contra o América, tanto contra o Avaí, também que lotaram o estádio. E eu acho que a torcida americana poderia sim, porque tem número para isso. Para encher. Os preços estavam atrativos, um dia lindo, com sol, uma festa. Um horário bom. Um horário bom. A festa foi muito linda do estádio, torcida apoiando, muita paz. Um dia lindo de jogar futebol, o campo perfeito. O estádio é muito bem conservado, né? A gente tem um dos melhores estádios aí do país. Então eu acho que a torcida poderia ter ido mais ainda, entendeu? Porque poderia ter ficado quase tudo vermelho. Acho também. Eu achei o número alto, né, de torcedores em relação a outros embates que aconteceram, mas como você muito bem colocou, em comparação a outros eventos, né, como a Copa, como o jogo do Flamengo, fica um pouquinho a desejar, né? Exatamente. Mas que bom que foram os torcedores, né? Que bom, que bom. E meus colegas nas redes sociais, né, ficam assim, olha... Diga que os ABCdistas estão torcendo pelo Globo. Diga que a equipe, né, porque os dois são considerados os 2 maiores adversários, América e ABC, e os ABCdistas estavam torcendo pelo Globo, para o América perder, viu? Tá. Eu conto aqui, viu? Vocês falam comigo nas redes sociais e eu conto aqui. E inclusive, a torcida do Globo estava muito bonita também, porque o presidente do Globo organizou alguns ônibus e a torcida fez uma festa bacana. Eu acho que tinha talvez até mais de 2.000 pessoas do Globo. Então, com a charanga, com a tradicional charanga do Globo, com o pessoal torcendo lá animado, pouco tímido, acanhado, né, fora de casa. Mas, assim, fez um colorido legal, um colorido bonito, que foi legal, foi muito legal de ver. Foi um espetáculo realmente do futebol e espero que no segundo turno, quem não foi, vá. Será que vai dar Globo e América novamente na final do segundo turno? Vai ser difícil apostar. Eu acredito que se continuarem como vem jogando, vai sim. Mas o ABC tem tudo para crescer aí nesse segundo turno. É verdade.
E falando em ABC, né? Agora não é tão boa a notícia do ABC, porque o ABC começou bem no jogo pela Copa do Nordeste, mas foi surpreendido pelo Imperatriz e perdeu por 3-0. Eu digo começou bem porque começou vencendo, né? E perdeu de virada. Foi. Como é que foi isso, Flamínio? Pois é, começou ganhando 2-0, né? Fora de casa, uma vitória ótima, mas terminou tomando a virada. O time do ABC é um time complicado da gente analisar, porque teve todas aquelas mudanças no início, que em certo momento a gente achava que as contratações tinham sido boas, e até algumas foram. Dá para montar um bom time do ABC? Dá. Agora faltam muitas peças. Por exemplo, o treinador não tinha laterais, levou laterais improvisados. 2 atacantes, jogando um na direita e um na esquerda, o Erivelton e o outro Léo Pelé, se eu não me engano. Então, jogadores que não são da posição e jogando improvisados nas laterais. Enquanto o Lúcio Flávio, que é o craque do time, teve uma virose, não jogou. Termina aqui minando as opções. A zaga do ABC sempre jogando com a zaga reserva. Jogadores importantes, pelo menos 4 ou 5 no departamento médico. Então, contratações que a gente esperava que iriam vir para fazer um grande time, não estão jogando. E o ABC está sentindo muito isso. Chega para jogar e não consegue, não tem peças para fazer um bom time. Então, o Geninho vai ter muita dificuldade. Jogando sempre com esses 2 atacantes, o Alemão e o Nando, jogadores pesados na frente, mas não tem opção. Não tem opção, porque os outros jogadores, por exemplo, o Jones Carioca, que seria titular, jogou muito bem contra o América. Se machucou, não jogou mais. O Bruno Furlan, que veio para ser uma opção pelas pontas, um ponta de velocidade, está machucado, foi até devolvido para o Atlético Paranaense. Então, o Lúcio Flávio, que é o cara que a gente espera que jogue sempre, mesmo apesar da idade avançada, mas ele é um atleta que tem um bom condicionamento físico e o período, o campeonato não espera. O Potiguar é curto e a Copa do Nordeste são curtas. Então, não tem muito tempo para esperar fazer uma sequência de jogos no campeonato. Os campeonatos são agora. Então, está fazendo falta o meia, que não jogou, está faltando falta principalmente os laterais. Tem até uma boa dupla de volantes, mas esse time com muitos jovens, com Ítalo, que também é bom jogador, mas não pode ter esse peso de jogar sozinho no meio de campo, armando todas as jogadas. É um garoto ainda que precisa de um acompanhamento. Então, o ABC realmente está numa fase difícil, perdendo partidas. Ganhou o outro jogo passado, mas é um momento que tem que acender a luz, porque no estadual tem que vir melhor, tem que apresentar um futebol melhor, agora com novas peças. A diretoria precisa sair para contratar e o prazo é curto, porque eu vi hoje que só tem até a 3ª rodada para contratar. Se não contratar até lá, não pode escrever mais. Então, para o ABC, a Copa do Nordeste praticamente já era. Mas o estadual tem que vir forte para poder garantir as vagas do final do campeonato e do próximo da temporada. Verdade. Bom, e agora a gente vai a um breve intervalo e a gente volta já para falar sobre um torneio de tênis e tem também um rally, aquela competição de aventura que é muito prestigiada aqui no estado. Não saia daí que a gente volta já. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia? Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da casa. Tá explicado.
que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados? Mande para reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados. De volta com o programa Câmara Esportiva e a gente vai falar agora sobre tênis, porque nos próximos dias, 11 e 13 de março, será realizado o primeiro torneio infanto-juvenil de tênis. A Ariane Viana tem as informações. O público-alvo são atletas entre 8 e 16 anos. A inscrição custa R$ 40 e pode ser feita pelo site www.academiadetenisnatal.com.br. O evento está previsto para acontecer entre os dias 11 e 13 do próximo mês, na Didier Rayon Tennis Team, em Capim Macio. Mais informações no telefone 98170 0049. Ariane Viana, para o Câmara Esportiva. Bom, oportunidade, né? Garotos jovens de 8 a 16 anos para participar desse torneio que pretende, se eu não me engano, reunir atletas de todo o país, principalmente do Nordeste do estado. Então é tão bom ver jovens atletas, né, participando de uma competição. É sempre muito bom ver os atletas participando de uma modalidade tão legal de jogar, que é uma modalidade hoje que até vem crescendo há muito tempo. É. Você pode perceber que cada dia mais as pessoas vêm procurando, muitas vezes até pela sua condição física, porque muitas vezes você tem um jogo de tênis ajuda a você não ter tantas lesões, porque não tem aquele impacto. Exatamente. Então, e a perda calórica é grande. A perda calórica é boa, é um esporte prazeroso. Então a gente fica muito feliz que tem esses campeonatos, que, como a gente sempre fala aqui no programa, né? Os campeonatos estimulam as pessoas a participarem. Muitas vezes você não tem muita pretensão, mas entra num campeonato e passa a gostar, se destaca, tem pessoas assistindo você vence seus desafios, seus medos. Então é muito legal que participem e que tenham vários campeonatos como esse. É verdade, e falando em competição, olha só que dica bacana para quem gosta de aventura. O Rally RN 1500 está de volta. Depois de uma pequena pausa, a 18ª edição da competição será realizada nos dias 20 e 21 de abril. A previsão é percorrer cerca de 1.000 quilômetros por todo o Rio Grande do Norte, com largada e chegada em Natal. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 de abril. Tem que estar atento ao prazo. E para mais informações, basta acessar o site www.rn.1500.com.br. Flamínio, essa competição é bem tradicional para quem gosta de aventura e assim, 1.500 quilômetros, partindo de Natal, andando aí pela capital, pelo interior do estado e retornando, não é brincadeira não, 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros é muita coisa. É muita coisa, é para quem gosta mesmo, né? Quem gosta de aventura, né? De ação, é bem legal para participar aí. 1.500, tô até impressionado com essa quantidade, né? É muita coisa, 1.000 quilômetros. Assim, e o que eu me admiro nesse pessoal que gosta de correr em rally, né? Tem, lógico, o carro é todo equipado, é propício, tem o copiloto, mas é por muitas situações, é terreno arenoso, é lama, é água, é pedra, e estão lá, né, firmes e fortes. Acredito que a adrenalina seja o fator principal, né, de participar, porque verdade. Não é brincadeira não, é só para quem gosta e para quem é corajoso, porque, como você falou, pista arenosa, muitos obstáculos, dificuldade, assim, o rally é uma coisa bem interessante, bem bacana mesmo. Para quem gosta de adrenalina, é perfeito. É perfeito, pois é, tem que estar atento ao prazo. Bom, e a gente encerra o Câmara Esportiva desta segunda-feira. Flamínio, obrigado e boa tarde. Eu que agradeço a vocês e boa tarde a todo mundo que assistiu a gente. Flamínio ainda volta essa semana, tá, gente? Pra gente conversar mais. Bom, eu agradeço pela companhia, uma boa tarde, um excelente início de semana. TV Câmara. A
TV do Povo de Natal.